Não, mas faço isso periodicamente, a mando dos médicos e acho que está bem. E acho que isso tem um bocado a ver com a minha relativa saúde, porque como não bebo, não fumo, sou seguido, até há pouco tempo, pela doutora Perpétua Rocha. Ela tem mais que fazer que aturar-me, mas sigo isso. Está aí firme e rijo. Eu não sei se é possível ser eu introduzir aqui uma questão que eu acho que devemos abordar muito rapidamente. Todos nós falamos muito, quando falamos de saúde, falamos da saúde curativa. E esquecemos da preventiva. Esquecemos de duas. E de duas onde os mídias podem ter e devem ter um papel muito importante. Que não é só a preventiva, é a promoção para a saúde. Sim. E é a prevenção. Eu gostava... Em relação à prevenção, o que é que a senhora nos pode dizer sobre isso? Eu penso que é um parente pobre, não é? É um parente pobre. Nós, em termos de campanha nacional de vacinação, acho que temos as melhores práticas, isso cabe dentro da prevenção, mas quando chegamos àquela faixa da promoção, prevenção, educação para a saúde, de facto não temos muitos maus parâmetros. Eu gostava, deixe-me só dar um exemplo. O Henrique, quando me anunciou a semana atrás, disse que eu falava muito, mas portanto... Eu gostava, por exemplo, de vos lembrar um exemplo que se lembram certamente, que foi do professor Pádua. O professor Fernando Pádua, que eu tive o privilégio de ter como professor há uns anos atrás, com um programa televisivo, mudou o comportamento dos portugueses em relação à ingestão do sal e introduziu ganhos muito significativos em termos de mortalidade, de morbilidade e terapêutica na hipertensão. E há dados sobre isso. Eu aí estou ao lado dos meios de comunicação social. É raro o dia em que eu não passo por uma televisão onde está um médico ou uma médica. É verdade, nomeadamente nos programas da manhã e da tarde. Sim. Por acaso, esse é um aspecto muito positivo da comunicação social. Era interessante saber se isso é feito, por exemplo, em concertação com o Ministério da Saúde. Em que áreas? Em concertação não é. Concertação no sentido, pelo menos no que diz respeito, de um plano integrado. Não estou a dizer combinado, não estou a dizer... Mas as questões de saúde são muito discutidas pelos mídias. Eu acho que sim, é uma coisa muito positiva da comunicação social. Até porque os estudos de audiência também mostram que as pessoas se interessam muito por questões relacionadas com a saúde, porque têm a ver com a vida, com a morte, portanto com aquilo que realmente é prioritário para o ser humano. E há uma área que tem muita saída, é o problema do volume das mulheres. Do volume? Sim, da gordura. Mas a obesidade é a doença do século XXI, doutor Medina. Sim, mas enfim, não estão todos obesos. Mas eu noto que é considerada pela Organização Nacional de Saúde a doença do século XXI. A obesidade, neste momento, é um problema grave nos nossos jovens. E nós estamos vamos ter uma geração dentro de 10 anos, 15 anos, mas a tendência está a ser no sentido do crescimento. Isso é uma questão de quê? De alimentar? Eu penso que é uma questão alimentar, é uma questão de moda, é uma questão de hoje as famílias terem menos tempo e terem acesso eu penso que as famílias hoje têm algumas dificuldades económicas e, portanto, têm muitas dificuldades económicas. Os erros alimentares estão relacionados com uma parte estarão relacionados com a crise. Não acha que com a crise a tendência será para abolir um pouco esse tipo de vícios alimentares? O Henrique, quando chega à fase de fome, mas eu aqui há tempo estava num supermercado a trabalhar e descobri que o consumo das papas lácteas aumentou significativamente. Agora porque uma refeição de uma papa láctea é muito mais barato do que comprar refeição, de comprar carne, boa carne, bom peixe, legumes, o consumo de fruta a diminuir também. É curioso. As pessoas têm menos dinheiro e, portanto, isso reflete nas suas aquisições a nível alimentar. E a opção é para se comer mais pão, mais farináceos. Exatamente. E, portanto, são tudo coisas que acabam por engordar. E a obesidade passa muito também por aí. Mas aqui nas minhas notas há aqui uma referência que eu creio que a doutora gostaria de fazer, comparando no que diz respeito à medicina preventiva com os países nórdicos. Qual é o ponto? Não tanto com a medicina preventiva,
nos países nórdicos, de facto, existem programas desde muito cedo nas escolas de prevenção. Nós tivemos, por exemplo, as campanhas que foram feitas em termos de higiene oral nas escolas e com as crianças tiveram muito bons resultados. Essas coisas devem ser sustentadas. O que eu talvez gostasse de referir é que os países nórdicos têm o tal sistema de informatização de toda a cadeia pela qual o indivíduo passa durante o período em que está saudável e o período em que está doente. Desde o momento em que faz as suas consultas preventivas, como o Dr. Medina Carreira, e lhe é detectado um problema até o momento em que eventualmente adoeça e depois tenha alta, há um ciclo integrado que eu acho que Portugal deveria caminhar para isso. Porque o investimento foi feito e foi mal feito. Na Dinamarca, por exemplo, é assim que se faz. É algo que não se faz porque é preciso um sistema informático é porque adequado, que ninguém faz. Henrique, comprou-se. Comprou-se o sistema informático, mas não funciona. Todos os hospitais têm, mas não compraram os mesmos sistemas, portanto os hospitais não comunicam entre si. E depois, em alguns casos, alguns que eu conheço pessoalmente, por ter passado, também não se compraram as atualizações, portanto não se contratualizaram as manutenções e as... Então não servem para nada. Enfim, vão servindo, mas sem eficácia. É uma coisa que é um custo superior daquilo que seria expectável. Portanto, eu penso que o Sr. Ministro da Saúde tem certamente esta noção e irá fazer este caminho. E o que é que a senhora pensa da produtividade, por exemplo, nos nossos hospitais? Nós tivemos aqui um convidado muito polémico, Sr. António Ferreira, que esteve cá em 2 programas, o administrador do Hospital de São João, que... Eu creio que tu não concorda com ele, não é? Pôs em causa a produtividade no Hospital de São João, do Porto. Eu tenho a minha experiência enquanto gestora foi multinacionais e, portanto, a mim ficar-me muito mal e seria causa de despedimento se eu, enquanto responsável da empresa, não conseguisse pôr ordem na casa e sentisse que a produtividade das pessoas que trabalham para mim eram abaixo. Mas qual é a sua percepção em relação ao público? A minha percepção, deixa-me antes, há bocado perguntou ao Dr. Medina Carreira o que é que ele achava do privado. E traduzimos isso. Olha, essa é uma área em que eu acho que é importante. O setor privado introduz, em termos de gestão, processos inovadores. Portanto, obriga o público a pensar que a saúde também tem que ter processos de gestão. Que os médicos normalmente não têm essa noção, hoje começa-se a ter. Pronto. E é isso que eu acho. Você está a referir-se aqui, em concreto? Ao número de horas que se trabalha no hospital? Às equipas que têm que ser integradas. Não vale a pena dizer que os médicos não querem operar em horas X se de facto não houver enfermeiros. Isso em relação ao professor António Ferreira, ele esteve aqui a dizer que há lá uns pânnicos que não fazem coisa nenhuma. Ele falou dos cirurgiões. Devia pô-los no olho da rua. Pronto, eu não sei se é isso que eu eu estou a entender é que a doutora Perpétua, o que está a dizer é que nos hospitais privados determinados profissionais têm uma atitude diferente daquela que têm no público. Não foi isso que eu disse. O que eu disse então corrijo. Aquilo que eu disse foi que os hospitais privados introduzem mecanismos de gestão, muitas vezes não são médicos, que levam a avaliar determinado tipo de coisas. Muitos profissionais que estão no privado estão só no privado. Em relação ao público, eu queria lhe lembrar, e a todos os que às vezes fazem comentários, que de facto o Serviço Nacional de Saúde, que é o nosso serviço público mais visível, é considerado um dos melhores em termos de organização mundial de saúde. Portanto, aquilo que eu digo é que em termos qualitativos nós temos muito bons profissionais de saúde. Depois precisamos de introduzir modelos de gestão para nós temos uma efetividade muito alta, temos serviços de muito boa qualidade, temos que melhorar a eficácia, ou seja, para essa boa qualidade, reduzir os custos sem reduzir qualidade. E isso é a aplicação de processos de gestão à gestão Mas do nós hospital, temos realmente muito bons profissionais de saúde. Temos muito bons médicos nas mais diversas áreas. E não é só médicos. Médicos, enfermeiros e outros profissionais. Eu tive o privilégio, nos últimos anos, eu trabalhei no hospital do Exército,
trânsito e, portanto, e agora o Hospital das Forças Armadas, onde já tive pouco tempo. Eu tive num hospital com algumas dificuldades de recursos, com quadros muito pequenos em determinados setores. Trabalhei com gente de excelente qualidade, com uma preocupação imensa, desde os auxiliares aos enfermeiros, às equipas dos colegas que respondiam. Mas eu creio que isso é unanimemente reconhecido pela opinião pública portuguesa, que o Serviço Nacional de Saúde funciona bem. Depois a opinião pública também diz as listas de espera nos hospitais são muito grandes, ir a uma urgência, mas o que acontece é que se nós não temos um ponto de interface de proximidade, a tal rarefação de médicos de cuidados primários, as pessoas quando estão mal em ansiedade, ou estão ansiosas, ou sentem que estão vão ao hospital. E, portanto, as pessoas sentem-se mais seguras quando vão ao hospital, não é? Isso resolve. Sim, mas se essa rede de cuidados primários existisse e funcionasse, eu creio que ninguém ia para o hospital. Henrique, mas não se consegue pôr a funcionar de um momento para o outro. Não, está bem. Isso obrigaria... Mas o que diz é cada vez pior, porque há cada vez menos médicos. O que eu penso é que, e também aí há um terceiro setor que importa... Também são as misericórdias. Exato. Sim. Que o Henrique diz assim com ar displicente, mas que são muito importantes. Não, são, eu conheço isso, conheço um pouco disso. Porque tem uma rede no país, porque tem credibilidade. Eu conheço o presidente dessa coisa das misericórdias, o Manuel Lemos. E sei o que se passa lá. Portanto... É um serviço muito bom. Reinvestem ou podem reinvestir num serviço de proximidade e de qualidade. Não são a solução total, mas são uma solução complementar. E eles queixam-se muito de falta de apoios. Ainda este fim de semana houve uma reunião qualquer com o ministro. Que lá foi. Congresso de Economia Social. E ele dizia exatamente... Falta de apoios e ele alertou também para a situação de pobreza que está a aumentar. Exato. Não, e ele dizia, em vez de irem beneficiar este hospital ou aquele, tem a misericórdia ali. Haverá certamente uma racionalização de equipamentos que contemple aquilo que existe. Doutora Maria Perpétua, nós temos pouco tempo, porque realmente tivemos que utilizar parte do nosso tempo para ouvir o Dr. Medina Carreira falar sobre a situação atual, mas há aqui um aspecto interessante. Muitos países investiram no chamado turismo médico, nomeadamente a Índia, países do Sudeste Asiático, não é? A Índia, a Malásia, a Tailândia. O Brasil foi o primeiro. O Brasil. Quais são as nossas possibilidades, as nossas potencialidades? Eu acho que nós temos imensas, e temos imensas por várias razões. Desde logo pelo clima. E depois porque temos, por exemplo, o termalismo que está completamente inexplorado e que hoje é apelativo para determinados segmentos da população. Depois porque nós temos uma inserção na Europa e os nórdicos gostam de vir para Portugal. A população europeia está a envelhecer e procurará, se nós conseguirmos dar resposta, procurará áreas com o clima que Portugal tem, sendo que para isso teremos que ter equipamentos adequados. O que é que devíamos fazer para valorizar o turismo médico? A primeira coisa é deveríamos fazer um plano integrado com o próprio turismo. Portanto, tem que haver aqui parceiros da área médica e parceiros da área do turismo. Porque não basta dizer que se quer, tem que se promover e, sobretudo, tem que se vender. Porque no nosso turismo, muitas vezes ficamos para promoção, mas ninguém sabe quem é que vende o quê. Não acontece assim em outras... Eu creio que nem há sequer um levantamento dos meios. Há uma carta termal em Portugal que se possa validamente vender lá fora? Mas muitas das... Há alguma assimetria neste momento na qualidade dos equipamentos. Alguns teriam que muitas ser das nossas termas precisam de investimento. Precisam de investimentos, E depois não só... Estão por requalificados. Deixe-me dar-lhe um exemplo que a mim, não sei o que, provavelmente está a ser feita alguma coisa. Nós temos a Fundação Champalimau, que tem um enorme investimento em investigação oftalmológica e oncológica. Uma investigação deste nível, um investimento deste nível, vai pressupor que em Portugal se venham a criar centros de excelência e de referência nestes dois setores. Portanto, nós poderíamos beneficiar sinergicamente da existência da Fundação Champalimau, transpondo para unidades de tratamento
que atraíssem doentes de outros países. Isso acontece, por exemplo, em Espanha, onde há clínicas que já são referência da terapêutica oncológica. Porque não aqui decidirmos quais são os segmentos em que temos, de facto, valor acrescentado, decidirmos que equipamentos temos que os outros não têm. E atrair pessoas. Há aqui um dado interessante, Dr. Medina, não sei se